Então você tem que examinar as escrituras, examinar você mesmo, como diz na verdade Shaul. Shaul disse: examine o homem a si mesmo, certo? Então se você examinar você mesmo, você vai ver a diferença entre os que servem e os que não servem, como diz na verdade o santo profeta, ok? Porque hoje nós temos o caminho. O que diz a santa palavra segundo os profetas? Diz aí: eis aí a bênção e a maldição, escolhe-te. Se você é um predestinado para a vida eterna, é claro que sua mente vai abrir e você enxerga qual é o caminho que você deve seguir para o benefício e bem da sua própria vida, da sua própria alma. E se você for predestinado à obra do mal, à morte, você, na verdade, não consegue escolher, porque mesmo você compreendendo, você não vai obedecer, certo? Só obedece aqueles que, chamado pelo Eterno, e ele pode até o reino do céu, ok? Pela graça e misericórdia. Então, o que diz assim? Que esses tais que foi, na verdade, veja bem, o que está escrito no livro do Cordeiro, morto antes da criação deste mundo, ok? Louvado é o Pai querido. Então, quando aqui nós vemos essa voz que vai clamar na sua volta. Agora, o que nós falamos a respeito disso? Quando ele diz: sai dela, povo meu, quem é este povo? E quem é, na verdade, que ele está falando? Com quem ele está falando, certo? Então nós vemos aqui, quando ele diz através de Matitiarro, louvado é o Pai Eterno, ele fala uma coisa muito interessante para cada um de nós, louvado é o Pai Eterno. O que muita gente poderá dizer, aqui alguém diz que teve um Jesus que diz que aboliu as leis. É tanto que uma boa parte está esperando um Jesus que foi preparar. Louvado é o Pai Eterno. Muitos são aqueles que cantam. Tem uns que diz que foi na cruz aonde ele viu. Quer dizer, são coisas mentirosas de revelação de Babel, revelação de catolicismo, revelação de adoradores de ídolo, revelação de idolatria. Então, o que acontece? Homens daquela época tiveram determinada revelação e fizeram isso. E tentaram expulsar, matar os judeus para que as suas mentiras se tornassem verdade. E com isso eles vêm até hoje ganhando meio mundo de campo de pessoas por não aprender e respeitá-lo as escrituras, dizendo que diz que teve um Jesus que morreu e foi pregado na cruz. Louvado é o Pai Eterno. Então o que diz aqui? E depois eles dizem que tem um também, esse tal, na verdade, que aboliu as leis. E já tem também, conforme eles dizem, que diz que tem um Jesus que foi preparar lugar. E aí a gente não sabe que isso não existe, pois em Bíblia nenhuma conforma que Jesus foi preparar nada, certo? Que esse Jesus é estranho, não existe, pois foi homens e mulheres com a revelação do mal, conforme disse a Escritura. O próprio Criador dos céus e da terra, através de Shaul e através, na verdade, de outros talmidins ou emissários, ele disse que o Criador ele permite a operação do erro, para que as pessoas acreditem na mentira e nunca se afirmem na verdade. Você vê que grandes leitores de escritura, são grandes leitores de escritura, mas nunca respeitam as escrituras como ela é. Conforme lá na verdade, em Yohanan, capítulo 14, é o mais onde eles focam, que diz que tem um Jesus que foi preparar. Mas é porque ele não respeita a vírgula, não respeita ponto, não respeita nada. São as pessoas que comem a Bíblia como eles estivessem comendo algum tipo de comida que eles fazem do jeito que eles querem para matar a sua própria vida, certo? Dizendo que está satisfazendo a fome. A mesma coisa é com uma pessoa pega as escrituras e não respeita as escrituras e fica pregando para os outros heresia, palhaçada, coisas horríveis, nem entra e nem deixa os seus irmãos entrar, certo? Porque nunca está escrito em canto nenhum que ele foi preparar coisíssima nenhuma, certo? Isso está preparado desde a criação do mundo, certo? E nenhum Jesus veio para abolir, para desfazer a Torá do Eterno.
todo aquele que tentar desfazer a Torá do Eterno, todos aqueles que tentar desfazer a obra, as leis do Eterno, esse tal será fuzilado, será destruído, será, na verdade, expulso, porque não tem poder um filho mais do que o pai, não tem poder, na verdade, alguém mandado para que tornasse-se mandador, ou que seja, doutor, dono, não tem essa, certo? Então esse Jesus que diz que foi preparar, esse Jesus que diz que foi na cruz, esse Jesus que na verdade anda com essas patumias, derramadores de sangue, etc., esse Jesus não existe, é apenas a cabeça de alguém que não tem sentido, que recebe revelação do espírito das trevas e vive, na verdade, como fosse espírito de luz. Mas não é nada disso, certo? Que o Pai tenha misericórdia, porque ele diz que ele mesmo ensina o seu povo, certo? E a gente vê um povo caído, sem sabedoria, arrasado, em tudo quanto é tipo de coisa, por causa de quê? Porque não respeita as escrituras, porque a operação do erro se encontra em diversos lugares para que ele creia na mentira e nunca se afirme na verdade. Ouçamos bem o que ele diz aqui. Não pensei que vim abolir a Torá ou os profetas. Não vim abolir, mas completar, certo? Ele não veio desfazer, ele não veio tirar, ele não veio abolir, ele veio completar, porque ele veio ensinar dentro da própria Torá aquilo que a gente não conhecia, aquilo que a gente não tinha, não sabia interpretar, certo? Ele não veio para abolir, ele não veio para tirar, ele não veio para fazer coisas, não. Para isso as escrituras nos diz que ele diz dessa forma, dizendo, eu vim para fazer a vontade do meu Pai, que está no céu, certo? Ele não veio para abolir, para lastrimar, para tirar, não tem um tio e nem um jota que ele viesse tirar, certo? E quem anda com essas caduquices por aí, dizendo que ele veio abolir a lei, são os mentirosos, entendeu? É necessário que você que está me ouvindo, saia dela, como diz escrito, está na sua palavra, povo meu, saia dela, aleluia, louvado é o Pai querido. Como diz assim, não pense que vim abolir a Torá ou os profetas. Não, vim abolir, mas completar, ok? Aqui está no quinto capítulo do livro Tiago, que seja Mateus, capítulo 5 e o verso 17, ok? Nós vamos dar o termo por aqui a este programa maravilhoso e alguma coisa entre em contato conosco, louvado é o Pai querido, neste feliz programa Luz para Todos, www.tvmissões.com e até o próximo programa.